Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um mês de aula. Estamos já em junho e eu espero que seja um mês muito produtivo para todos nós. Nós iremos trabalhar todo mês com um único assunto, o Present Perfect, no inglês. São 5 aulas. Hoje nós vamos trabalhar apenas o passado dos verbos, que faz parte do Presente Perfeito. Mas é para você entender, nós vamos separar assim, que é para você entender aos poucos as partes que compõem o Presente Perfeito e não ficar tanta coisa absorver, aliás, acumulada para você ter um aprendizado melhor. Então, resolvi dividir assim e hoje vamos focar no passado dos verbos, tá? Mas lembrando que isso daqui é para ser usado no assunto presente perfeito. Sua atividade é da página 35 e um exercício que está no final desse vídeo explica um pouco melhor quando a gente estiver lá no final. Present Perfect Tense. É importante saber que é um tempo verbal, presente perfeito, e que, no caso, vamos ver aqui ó, hoje os verbos regulares e os irregulares. Tudo isso a gente vai perceber quando estiver no passado. Então, para trabalhar com verbo regular ou irregular, vamos ter a referência quando ele estiver no passado, ok? Aparentemente, parece uma loucura, né? Ó, fala de presente perfeito, depois verbo regular, irregular, agora no passado, mas é porque para entender esse assunto, presente perfeito, você vai ter que saber o passado dos verbos regulares e dos irregulares. Então vamos começar por esses daqui, ok? Quero que vocês observem esses verbos aqui, ó. Já estão no passado. Só observa, vê se vocês encontram algum padrão, diferença, alguma coisa similar. Ok, agora essa coluna aqui. Esses verbos estão no presente. São correspondentes, tá? Um já veio do outro. Vocês conseguiram ver a diferença que foi que mudou do presente para o passado? Sim? Não? Ó, uma dica. Quando o verbo está no passado, você vai identificar de duas maneiras. Ou ele vai ser regular, se terminar em ed, que no caso são três que aparecem aqui. Temos danced, played e liked. São três que terminam em ed, são chamados regulares. Se não terminar em ed, ele não vai ter uma forma padrão, vai ser tudo diferente. São os outros, ó, went, read, no caso read, wrote, cut, came, bought. Ok? Tudo isso daqui faz parte do irregular. Por quê? Porque não tem forma definida para ele terminar. A única forma que você vai perceber, lógico que o nome já é regular, é quando terminar em ed, porque faz parte de um verbo regular. A primeira parte é isso. Você saber como identificar um verbo regular. Tá? O irregular não tem como, mas o regular tem. E ele é muito bom na hora da conjugação, porque tudo vai ser igual. Ó. Você vai mudar apenas os sujeitos, mas a conjugação vai ser tudo igual para o verbo que esteja no passado. Exemplo, talk é falar. I talked, you talked, he talked, e assim por diante. Eu falei, eu falava, você falou, você falava, ele falou, ele falava, tá? Então, quando tem ed, porque está no passado, a tradução vai depender aqui do sujeito. Não posso dizer que vai ser sempre falou, né? Porque quando for com ele, não, por exemplo, eles falou, não existe, é eles falaram. Então, vai depender a tradução da primeira palavrinha. Este é um exemplo de verbo regular, conjugado. Tá? Agora, a conjugação de um irregular no passado. Aqui permanece, né, o sujeito. Já aqui, ó, vocês perceberam que mudou. I ate ou I eaten. Depende. Aqui a primeira coluna do presente, desculpa, do passado simples. E a segunda é do passado particípio, que a gente vai ver agora. Mas o objetivo é que você entenda que o regular vai ser bem direitinho, ó, terminado em ed, e o irregular não. Não tem como a gente colocar tudo para regular. Ah, Júnior, eu quero transformar o verbo, gostei mais desse, quero que todos sejam assim. Infelizmente não funciona dessa maneira, né? Já tem a tabela fixa, a gente não pode mudar essa realidade. Alguns já são por natureza, já nasceram, vamos supor assim, regulares, e outros não. Tem gente boa, tem gente ruim, é a mesma coisa. Simple Past. Agora sim, vamos adentrar na diferença de um para o outro. O passado simples para o passado particípio. Lembrando que o que nós vamos precisar é o passado particípio para esse assunto, presente perfeito. Mas vamos ver a diferença de um para o outro. Primeiro, tem uma ideia de ação concluída, o passado simples. Até porque é passado, né?
Um único verbo dá sentido à frase. Exemplo, eu liguei para minha mãe. Já teve uma ideia de conclusão, já ligou, já foi, já era. E também só o único verbo apareceu. No caso foi o verbo ligar. Liguei. Eu liguei desculpa, para minha mãe. Isso em inglês é I called to my mom. Agora o passado particípio. São 3 observações. Ele tem uma ideia de ação interrompida, porém concluída, porque também é passado. Não significa dizer que houve uma interrupção, mas é só a ideia, tá? Que houve algum probleminha, alguma coisa por lá, mas que já resolveram, é uma ação concluída. 2. Necessita de outro verbo para fazer a frase fazer sentido. É um verbo complementar. Exemplo aqui, ó. Ela tinha amado o suficiente. Tinha é um verbo e amado é outro verbo. Um está complementando a ideia do outro. Se eu colocasse apenas assim, ó, ela tinha o suficiente, dá certo para outro contexto, mas não para o que eu quero dizer aqui. E muito menos eu dizer assim, ó, ela amado o suficiente, fica muito estranho. Então, tinha amado, um está complementando a ideia do outro. Por isso que no passado particípio sempre serão 2 verbos. A terceira, as traduções serão, nem sempre vale ressaltar, as terminações de ado ou ido, no verbo no passado. Exemplo, falado, amado, sofrido, vivido, mentido, caído, aí por aí vai. Qualquer verbo terminado ou ido. A frase já falamos, né? Mas em inglês temos She had loved enough. Ela tinha amado o suficiente. Você já percebe que aqui é um verbo regular, terminou em ed. Had é no caso tinha. Ela tinha amado o suficiente. Deu para pegar a diferença de um para o outro? Lembrando que nós iremos trabalhar isso, o passado particípio. Aos poucos vai clareando mais, tá? Não tem como a gente aprender tudo de uma vez. Verbos regulares. Aqui são alguns exemplos. São vários, são centenas de verbos. Exemplo de verbos. Que é só um exemplo para você entender como funciona. Quanto no passado simples, que foi aquele que dá passado, o passado simples. Quanto no passado particípio, que são 2 tipos de verbo no passado. Nós temos ed no final. Por quê? Porque ele é regular. Tá? Mais uma vez, ó. Quando o verbo está no passado, ele vai ser ou passado simples ou passado particípio. Existem 2 tipos de passado. Na verdade, mais, mas trabalhar com isso aqui para entender. E ele vai sempre terminar em ed, porque ele é regular. Aqui a base, no caso é o presente, né? Não vai importar tanto. Se você pega um verbo aqui qualquer, exemplo, dance. Dance é a base, é o presente. Danced com ed fica dançou. Eu dancei, por exemplo, I danced. Quando se fala I danced, em outro sentido, no passado particípio, já ficaria eu dançado, não vai fazer sentido porque eu dançado, essa parte aqui tem que ter o complemento. Lembram? Aqui, ó, a parte do complemento necessita de outro verbo, então ficaria melhor eu tinha dançado, eu havia dançado. Tá? Nunca a gente traduz aqui por primeiro sem ter outro verbo. Mas o objetivo desse slide é você entender que os verbos vão terminar em ed, quanto no passado simples, quanto no passado particípio, se ele for regular. Agora vem o destroço, né, que são os irregulares. São muito chatos, de fato, porque você tem que memorizar todos. São centenas, são muitos. Tudo já tem na própria tabela. Desculpa. Na página do livro de vocês, 161, 162, tem alguns. Não chega nem a metade, né? São muitos mesmo, de fato são muitos. Porque é da língua toda, né? Do inglês todo. Assim também como a gente tem centenas de verbos, as outras línguas também têm. Inglês, português, italiano, seja lá o que for. Para você entender como é que funciona aqui, ó. Bora lá, tá calmo nessa hora. Temos a base, que é o presente. Temos o passado simples desse verbo e temos o passado particípio. Você de cara já dá para perceber que não são iguais, ó, que não terminam na mesma letra, que nem esse daqui não é totalmente igual a esses, por isso que é chamado irregular, justamente por isso. Como é que aprende, Júnior? Infelizmente ou felizmente, é memorizando um a um, através das atividades, da repetição, de alguns jogos de memorização, de muitas atividades, né? Mas
Só existe essa forma. Nem eu, nem outro professor do mundo pode ajudar você a dizer. Não pode mentir. Não, aqui é só fazer isso ou fazer isso. Não é tão simples assim. É memorização mesmo, tá? Bora lá para ver aqui, pegar 3 exemplos de verbo. Be, que é o verbo ser ou estar, né? No passado simples, pode ser was ou were, depende do sujeito. E no passado participio vai ser been. Quando eu digo I was, eu era, eu estava. Quando eu digo I been, eu estado, terminado em ado. Mas aí não vai fazer sentido, eu estado. Tem que ter um complemento, né? Eu tinha estado, eu havia estado. Segundo exemplo, break, quebrar. Break, vocês sabem que é normal no presente, break. Agora, quando está no passado simples, broke. E quando está no passado particípio, broken. A diferença aqui ó, foi um N, acrescentou um N. Não tem como a gente padronizar. E o último exemplo, vou pegar aqui buy, que é verbo comprar. Vai ser bought no passado simples e bought também no passado particípio. Até combinou aqui os dois, até deu certo. Mas já não é igual ao primeiro, né? É irregular mesmo. Se a gente for tentar padronizar, nós iremos enlouquecer e não consegue. Porque o nome já diz, é irregular, tá? É memorização mesmo. Vocês vão aí conferir na página 161, 162. Façam isso, tá? Para ter uma noção melhor. E a sua atividade que eu falei lá na agenda é justamente essa. Você vai completar a tabela. Você vai retirar dessas páginas aqui, 161, 162, para completar direitinho. Infinitivo, que é o presente, é a primeira que aparece lá no seu livro, primeira coluna. São 10 verbos. O que está em branco é para você completar, tá? Passado, esse só past é o passado simples. Lá no livro de vocês tem past. Pega daqui, ó, be, vai pegar o passado to be, o que nós acabamos de ver, né? Passado de begin. Passado particípio, desses mesmos verbos aqui, ó, já está na sequência, na linha. E a tradução, no caso, a tradução desse verbo no presente. Não é a tradução desses dois aqui no passado, não. É a tradução do presente. Também está no livro de vocês. É só conferir nessa página 161 e 162 que vai dar certo, tá? Em resumo, gente, antes de eu falar a frase final, hoje a nossa aula foi você diferenciar, você aprendeu o passado dos verbos, tá? Não falamos nada ainda do presente perfeito, quase nada, né? Mas é para você saber que existem os verbos regulares e os irregulares e que existe o passado simples e o passado particípio, ok? Com o passado das aulas, né? Serão 5 aulas, você vai entender melhor. Mas eu espero que vocês estejam bem, né? Então, eu espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, fala lá comigo no grupo ou mesmo no privado. E assim vai estar tudo certo, tá? Enjoy your day. Enjoy your day. Aproveite seu dia, viva o seu dia. E da melhor maneira, com certeza, tá? Abraço, até a próxima.